Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães. Saudações ouvinte, neste programa vamos conhecer o gênero musical suíte. Suíte, palavra francesa que significa série, é o nome que foi dado ao longo da história da música para a sequência combinada de danças. Essas danças alternam entre o movimento lento e rápido, e todas estão numa mesma tonalidade. São danças que guardam características de seu país de origem, são independentes uma das outras, mas ao mesmo tempo são intimamente ligadas entre si, ou seja, planejadas para serem executadas seguidamente, formando um todo. Na Idade Média ou época medieval, existia uma prática frequente que era de se juntar danças populares aos pares, sempre com a combinação de um movimento lento e o outro rápido. Essas danças eram pequenas, sem muito desenvolvimento e simples. Com a chegada da polifonia, essa simplicidade foi dando lugar a peças mais bem elaboradas. Já no Renascimento, as danças pavana e galharda eram tocadas seguidamente. Inclusive, o violista Alonso de Mudarra foi o primeiro a utilizar essa sequência em suas composições para a vihuela. Falando em vihuela, outro instrumento que teve fundamental importância na história da música foi o alaúde. Esse instrumento merece mais reconhecimento do que se imagina. Seu uso constante e modista foi parte importante no processo que, gradativamente, substituiu a execução contínua da polifonia por um anseio harmônico. Instrumento acompanhador dos troveiros e trovadores, o alaúde deixou marcas profundas na literatura musical. Foi ele o responsável pelo surgimento da consciência do canto acompanhado. Quando os alaudistas iam tocar para o público, primeiramente eles demoravam um pouco para afinar o alaúde, que tinha de 11 a 14 cordas. Depois eles improvisavam uma peça livremente, como um prelúdio mesmo, para também conferir a afinação. Todo esse trabalho com a difícil afinação do alaúde fez com que a grande maioria dos alaudistas criasse o costume de, logo após a execução da peça introdutória, o prelúdio, tocar somente danças que estivessem numa mesma tonalidade. Foi justamente isso que levou os músicos, já no período barroco, a organizar a sequência das danças, todas numa mesma tonalidade, em uma suíte. No início do período barroco, a suíte obteve uma estrutura de forma musical mais bem delineada. Com as danças na mesma tonalidade e combinando entre si, a quantidade delas variava de acordo com o compositor. Por volta de 1650, o cravista alemão Froberger estabeleceu os movimentos da suíte da seguinte forma: primeiro um prelúdio, que era facultativo, depois a primeira dança, a allemande, em seguida a corran, a sarabanda e por último uma giga. Essa era a base, mas com o tempo a suíte foi sendo modificada e outras danças adicionadas, como o borré, a gavota, a passacalle, a chacona, o minueto, a galharda, entre outras.
Nesse período, o violão, que no caso aqui se trata da guitarra barroca, foi muito bem representado por guitarristas compositores. Na Espanha, os mais eminentes foram Juan Carlos Amat, Lucas Ruiz de Ribaiás, Francisco Guerau, Santiago de Múrcia e Gaspar Sainz. Na França, Robert Debussy. Na Itália, Ludovico Roncalli e Francesco Corbetta. Todos eles tiveram grande importância no desenvolvimento da guitarra barroca. Vamos ouvir de Francesco Corbetta a suíte em si menor com os movimentos Prelúdio, Allemande, Courante, Duas Sarabandas e Passacaglis. A interpretação na guitarra barroca é de Lex Essenhardt.
Escutamos a suíte em si menor de Francesco Corbetta. Os movimentos foram Prelúdio, Allemande, Chorale, Sarabanda, uma outra sarabanda e Passacaglis. A interpretação na guitarra barroca foi de Lex Essenhardt. Na ópera francesa, naquele período, existia uma peça introdutória que era tocada ainda com as cortinas fechadas. Essa peça chamava-se Abertura. Semelhante à abertura é o prelúdio. Este, além de servir para esquentar as mãos dos músicos e para testar a afinação, ele também servia para introduzir de forma generalizada as ideias principais da obra, que vinham nos movimentos seguintes. O prelúdio é uma peça que é independente, podendo estar ligada ou não à obra. Na Inglaterra e na Alemanha, compositores como Bach e Handel usavam frequentemente no início da suíte um prelúdio ou uma abertura. Bach escreveu suítes e partitas. As partitas se diferenciam das suítes por não terem um caráter tão dançante quanto a suíte. A Allemande, de origem alemã, é a primeira dança da suíte. É uma dança de duas partes, a forma é binária, normalmente seu andamento é moderato ou lento, compasso quaternário com início anacrústico nas duas partes. A Chorale é de origem nórdica. Seu andamento é rápido na versão italiana e mais lenta na versão francesa. O compasso é ternário e possui duas partes com compasso também anacrústico. A Chorale era a dança de preferência de Luís XIV. A próxima dança é a sarabande. Tudo indica que sua origem seja árabe. Ela ganhou espaço na Espanha no século XVI. Seu andamento é lento e o compasso é ternário. Esta dança tem três partes. Uma de suas características são os diversos ornamentos que possui. O bourrée, que é de origem francesa, é uma das danças que foram adicionadas depois à suíte. Esta dança tem duas partes, seu andamento é moderato, o compasso é binário e seu início é anacrústico. A giga, de origem inglesa, pode ter sua origem também na Escócia ou Itália. Devido ao seu caráter intenso, enérgico, típico de finais emocionantes, a giga se tornou a última dança da suíte. Seu andamento é rápido, tem duas partes e o compasso é ternário. Bom, esses movimentos que acabamos de conhecer, o prelúdio, a Allemande, a Chorale, a sarabande ou sarabanda, o bourrée e a giga, formam a suíte BWV 996 de Johann Sebastian Bach. Esta suíte, na realidade, foi feita para um instrumento que é mistura de alaúde com cravo, mas o alaúde é mencionado como instrumento original da obra. A interpretação de Maruliô nesta suíte é algo impressionante. Além de um toque sofisticado, aplicado com intensa e envolvente energia, Maruliô apresenta com clareza o discurso contextual de cada voz.
Escutamos a suíte BWV 996 de Johann Sebastian Bach. Os movimentos foram Prelúdio, Allemande, Chorale, Sarabanda, Bourrée e Giga. A transcrição e interpretação ao violão foi de Mário Ulloa. Narciso Yepes, grande violonista espanhol, falecido em 1997, fez transcrições de algumas danças de Gaspar Sanz e as compilou em forma de suíte. Ele reuniu as seguintes danças: Espanholetas,
uma dança antiga de origem espanhola provavelmente, pois outros pesquisadores acreditam que seja proveniente da Itália e ainda procedente da Pavana. De compasso binário, foi uma dança da moda nos séculos XVI e XVII, nas mãos dos violinistas e guitarristas da Espanha. Se dança batendo palmas nas mãos uns dos outros. As próximas danças são galharda e villanos. A galharda, de compasso ternário, tem sua origem entre a França e Itália. É uma dança do Renascimento de compasso ternário, bem animada, onde os dançantes demonstram força e agilidade. Villanos, comum no repertório dos violistas e guitarristas, é uma dança do homem do campo da Espanha. Bastante antiga e de compasso binário, seu andamento é rápido e jubiloso. Seguindo, temos a dança de las Haches, de compasso quaternário. Sua origem é ainda incerta, podendo ser proveniente da Espanha, Itália ou França. Na França, esta dança foi usada no baile renascentista conhecido como Dança do Candelabro, onde um dançante pega um candelabro com velas acesas e escolhe uma dama para dançar. Depois vem o par Ruggiero e Paradetas. Ruggiero, de origem também ainda incerta entre Itália e Espanha, é uma dança em ritmo ternário que está sempre em par com a dança espanhola Paradetas. Essa, também de ritmo ternário, se caracteriza pelas curtas paradas que os dançantes davam nos movimentos. As duas são danças alegres que foram bastante apreciadas pelos guitarristas. A próxima dança é a sarabanda, que já conhecemos anteriormente. Depois vem a passacaille, que é uma dança de origem espanhola em compasso ternário, bastante popular, que foi composta para vihuela e alaúde, e depois para outros instrumentos, sendo muito apreciada nas cortes da França e Itália. Caracteriza-se por arrastar o passo para frente e para trás, para um lado e para o outro. Logo após a passacaille vem a folias. De origem espanhola, alguns a consideram portuguesa. De caráter popular, a folias era muito dançada nos dias de carnaval. De ritmo ternário, ela foi se desenvolvendo pelos países vizinhos como França e Itália, que passaram a chamá-la de folias de Espanha, referindo-se à Península Ibérica. Outra dança da suíte é a La Mignona de Catalunha, de andamento moderado, é uma canção popular da Catalunha, bem singela e comovente. A última dança desta compilação de Narciso e Epes, das músicas de Gaspar Sanz, é Canários, dança de ritmo rápido e alegre. Vamos escutar então a suíte espanhola com todas essas danças. A interpretação no violão é de Narciso e Epes.
Esta foi a Suíte Espanhola, uma compilação das danças de Gaspar Sanz por Narciso Yepes. Lembrando a página do nosso programa www.mundoviolão.hpg.com.br. No próximo programa conheceremos mais sobre a suíte. Até lá e um grande abraço. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães.